do inglês, volume weighted average price. O VAP é o preço médio ponderado pelo volume. Ou seja, é uma forma de medir o desempenho dos compradores ou vendedores durante o mercado de um determinado ativo em um determinado período de tempo, possibilitando, por muitas vezes, de forma simples e eficaz a análise de fluxo compradora ou vendedora, dando uma perspectiva de movimento do mercado ao longo de certos momentos do pregão ou durante um determinado tempo, como dias, semanas ou meses. O cálculo se dá pela média dos preços ponderada pelo volume de negócios em um certo período de tempo, ou seja, é onde esta média de negociações em alguns períodos, pressupondo, talvez, regiões de possíveis suportes ou resistência. A grosso modo, o VAP é um forte indicador que não distorce, varia, de acordo com os tempos gráficos, ou seja, não importa se o seu tempo gráfico é 5 ou 30, 1 ou 10 minutos, os preços do VAP durante o pregão sempre serão os mesmos. Pois os cálculos estão em relação constante com o volume de negócios de contratos. Os cálculos são automáticos e em tempo real. Variações do VAP. O VAP deve ser usado tanto em mercados futuros como nos contratos do dólar e índice como no mercado de ações. Existem basicamente 3 tipos de VAP. São eles o mensal, semanal e diário. Basicamente descrevem a média de volume de negociações durante esse período de tempo. Os 3 são importantes para a sua análise, mas você ficará mais atento ao VAP diário, pois estamos tratando de day trade. No entanto, o preço se estende a atingir o VAP semanal ou até mesmo mensal em decorrência da alta volatilidade do dia. A utilização do VAP se dará em basicamente 2 ferramentas, no gráfico e no SuperDom. São essas as ferramentas necessárias para o manuseio e aplicação da estratégia de acordo com o fluxo e movimento expressado pelo VAP. Com o botão direito do mouse, dê um clique em cima do gráfico e vai em Inserir indicador. Agora digite VAP no espaço especificado pela mãozinha. Agora você clica em VAP, como mostra a mãozinha. Depois clica na opção do seu gráfico, como mostra a seta. Depois em Inserir. Depois é só fazer o mesmo para o VAP mensal e o VAP semanal. Em cima do SuperDom, clique com o botão do meio do mouse como mostra a imagem do exemplo. Depois vá em Visibilidade e depois em Colunas de Anotações. Atrelado ao VAP, eu gosto muito de usar o indicador Volume Profile. Este indicador mostra qual a região do mercado está ocorrendo ou ocorreu a maior negociação daquele certo período de tempo. Mostrando, por muitas vezes, uma possível região para o preço está disposto a ir, auxiliando na leitura do fluxo das ordens. Aperte o botão direito do mouse em cima do gráfico, e depois em Inserir indicador. Depois digite Volume Profile no espaço onde mostra a mãozinha e clique em Volume Profile. Em seguida coloque ela no seu gráfico, como mostra na seta e aperte em Inserir. O ajuste do indicador é para uma maior visibilidade dos candles junto ao Volume Profile. Com isso o risco da má visibilidade diminuirá, proporcionando uma maior compreensão do que está acontecendo. Em cima do Volume Profile, clique com o botão direito e vá em Propriedades de Volume Profile Automático como mostra a mãozinha. Em seguida, habilite a transparência como mostra a mãozinha. Depois clique em OK. A primeira ação que você deve fazer é analisar o primeiro candle do dia para identificar a primeira oportunidade de compra ou venda do dia. Fazer isso logo após o mercado abrir, e esperar ela se formar para tomar uma decisão de compra ou venda no gráfico de 5 minutos. Observe a sombra que o candle fez. Veja que inicialmente ele subiu muito formando uma região de maior volume, como mostra o Volume Profile, e depois ele retorna fechando o candle quase na abertura do mercado. Isso significa que inicialmente tinha um grande volume comprador, mas depois o volume vendedor foi tão grande que os compradores não aguentaram e retrocederão. A linha laranja é o VAP. Sempre espere o primeiro candle se formar para depois tomar suas decisões. Observe agora o segundo candle. Veja que ele foi até a região de maior volume do candle anterior, segundo o Volume Profile, e retornou fechando o candle próximo à abertura dele, formando uma nova região de maior volume no Volume Profile. Agora, observe o VAP. Veja que o movimento dele foi descer. Isso significa que o maior volume é o de vendedor, deixando a entender que o fluxo é dos vendedores neste período de tempo. Ou seja, tem mais ordens de venda do que de compra, formando um fluxo vendedor, um fluxo de queda. Agora observe o movimento do terceiro candle. Veja que o fluxo era realmente dos vendedores. Observe também o VAP. Veja a tamanha distorção que ele sofreu para com o candle anterior.
O VAP reagiu mostrando que o maior volume de negociações nesse período de tempo era o dos vendedores. E no Superdom? No Superdom você deve ficar atento às zonas de proteção explicadas na Estratégias 1 e aos suportes e resistências nas máximas e nas mínimas. É no Superdom onde você deve posicionar suas ordens. A estratégia em si acontece no gráfico com a leitura do fluxo das ordens segundo a sua interpretação do candle do VAP. E como se posicionar? Depende. Observe o exemplo de leitura de fluxo a partir dos candles anteriores. Eu poderia me posicionar no segundo candle buscando fazer uma venda na região de maior volume mostrado pelo volume profile com o stop que eu determinei segundo o meu gerenciamento de risco, de quanto eu me permitiria perder. Veja que, se eu colocasse minha ordem de venda em cima do VAP, provavelmente eu seria sotopado mesmo sabendo que a minha leitura estava certa, porque o candle foi até a região de maior volume para depois voltar e confirmar minha análise. Por isso a importância da disciplina e o tempo de tela, de experiência, junto com o estudo constante do mercado durante o dia. É essencial o treinamento constante, e de preferência no simulador. Você vai observar que durante o dia o mercado vai chegar até o VAP e voltar para a posição anterior. Mas por quê? Porque o VAP também funciona como uma respirada do mercado, pullback, como um ponto para descansar e retornar. Mas também pode servir como suporte ou resistência, às vezes identificadas no VAP semanal ou mensal, fazendo rompimento ou respeitando elas. Observe os gráficos abaixo e observe o movimento do mercado em relação ao VAP. Como visto anteriormente, o primeiro candle do dia começou com um considerável volume do lado comprador, mas ao chegar em determinado preço, o volume vendedor se tornou maior que os compradores fazendo ele retroceder e fechar o candle muito abaixo da abertura do dia. Observe atentamente e veja que o maior volume de negociações do candle está localizado na abertura do mercado, como mostra o volume profile. Observe que a nossa ordem é de venda pois identificamos que nesse período de tempo o fluxo está vendedor. Agora observe o posicionamento da ordem, ela está logo abaixo do VAP mensal. No início, iríamos colocar a ordem na região de maior volume, pois seria aí onde o mercado voltaria para descansar e logo em seguida retomar o seu fluxo, mas foi identificado que logo abaixo do VAP diário estava o VAP mensal, ou seja, provavelmente seria ali a primeira parada de descanso para prosseguir adiante com o fluxo. Essa seria a primeira resistência que o mercado encontraria. Observe que no segundo candle, ele toca na nossa ordem, porém, ela não é executada. Observe que após o fechamento do segundo candle, fechamento negativo, a distorção do VAP foi grande, confirmando novamente que o fluxo é vendedor. Analise também a nova formação do volume profile, a nova região de volume que está se formando. Vendo isso, iremos mudar a nossa ordem para a nova região de volume que se encontra um pouco acima do VAP diário. Veja que depois de formado o novo preço do VAP e a nova região de volume no volume profile de acordo com o segundo candle, o terceiro candle sobe chegando a ultrapassar o VAP e parando na região de maior volume do candle anterior, executando nossa ordem. Observe que mesmo o candle tendo uma reviravolta insinuando uma possível mudança da fluxo, o VAP ainda continua a descer, pressupondo que ainda tem uma grande quantidade de lotes vendedores. Ou seja, talvez o fluxo ainda seja vendedor, e que a reação do terceiro candle tenha sido um pullback até quando o mercado volta para descansar e retomar o fluxo. Veja a reação do quarto candle, ele chega a tocar o VAP mensal e repentinamente começou a cair, fechando a candle negativo. Observe também o nosso stop, eu mudei de 3.745,50 para 3.740,00 porque o mercado confirmou novamente o fluxo vendedor, e caso o mercado volte e atinja o meu stop, eu ainda iria sair ganhando, me deixando tranquilo para manusear minha operação com mais tranquilidade. Observe que eu poderia me estender mais nessa operação pois o meu preço stop já estava à frente do meu preço de venda. No entanto, é preciso ter uma meta, precisa saber a hora de parar. Essa é uma coisa que eu demorei para aprender. Se você atingiu sua meta, pare de operar e analise o que fez de certo e parta para o próximo dia,
Ao fazer isso todos os dias irá gerar uma sequência de ganhos, e isso te trará confiança e essa confiança junto à disciplina irá gerar a consistência. Essa não é uma operação simples, ele precisa de tempo de tela, de experiência e disciplina, mas o mais importante aqui é saber fazer a leitura correta do Scandli e entender o VAP e o Volume Profile. Primeiro conquiste a disciplina e junto à disciplina virá a experiência com seus altos e baixos, para enfim, chegar na consistência. A pior perda é quando você devolve o dia positivo.